nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus: Eu sou um bom pastor, o bom pastor dá vida por suas ovelhas. O mercenário que não é pastor e não é dono das ovelhas, vê o lobo chegar, abandona as ovelhas e foge, e o lobo as ataca e dispersa. Pois ele é apenas um mercenário e não se importa com as ovelhas. Eu sou um bom pastor, conheço as minhas ovelhas, e elas me conhecem assim como o Pai me conhece e eu conheço o Pai. Eu dou minha vida pelas ovelhas. Tenho ainda outras ovelhas que não são deste redil, também a elas devo conduzir. Escutarão a minha voz e haverá um só rebanho e um só pastor. É por isso que o Pai me ama, porque dou a minha vida, para depois recebê-la novamente. Ninguém tira a minha vida. Eu a dou por mim mesmo. Tenho o poder de entregá-la e tenho o poder de recebê-la novamente. Esta é a ordem que recebi do meu Pai. Amados irmãos, amadas irmãs, bom dia. Estamos trazendo hoje o nosso Evangelho. Quem estava atento certamente recordou que o Evangelho da segunda aparece o Evangelho do domingo. Na realidade, o tema do bom pastor é um tema muito rico na Sagrada Escritura. O bom pastor, que São João tanto nos fala, ele bebe isso de Ezequiel. Se não me engano, Ezequiel 34, ele traz uma leitura mais completa sobre o bom pastor. Mas João ele simplifica a partir da fala de Jesus. Ele fala uma versão mais reduzida, mas também tão rica quanto. Então é interessante percebermos o quê? Agora a dimensão de um pastor que dá a vida, se sacrifica pelas ovelhas. Não é somente aquele que conduz, como nos falava a leitura de domingo, mas é também aquele que dá a vida. E aí a partir daí a gente percebe que Jesus Cristo, ele se deu numa cruz por toda a humanidade, por amor a toda a humanidade. Do outro lado, Jesus Cristo, ele traz a figura paralela, completamente diferente, que é do mercenário, que explora a ovelha, que vem junto com o lobo, que abandona, foge, ataca a ovelha, deixa a ovelha dispersa. É interessante também nós percebermos que essa imagem do bom pastor, do redil das ovelhas, sempre aponta para a igreja. Por quê? Porque o povo que caminhou no deserto, que foi conduzido diversas vezes pelos profetas, e cada profeta no seu tempo foi um bom pastor, mas durante algum tempo viveu o silêncio de Deus, de certa forma até a solidão de Deus. E quando Cristo vem na humanidade, aquele povo está disperso, ou seja, cada um no seu lugar, vivendo a sua vida, talvez desacreditado, desanimado, entristecido, sem esperança. E Cristo surge no meio da humanidade para que aquele povo volte à unidade, volte a segui-lo. Por isso que Jesus Cristo, ele é único. A forma de Jesus Cristo fazer o seu pastoreio é único. A gente também não pode ouvir esse evangelho, sobretudo quem é engajado, e não lembrar das nossas pastorais, movimentos, comunidades. Todas as pastorais, movimentos, comunidades devem olhar para o bom pastor de Jesus Cristo. Aquele que cuida, aquele que guia, aquele que se sacrifica, aquele que leva suas ovelhas à unidade, não à dispersão. Dispersão é outro nome para divisão. Então, esse bom pastor nos convida a caminharmos nessa unidade. Convida as ovelhas a lhe conhecerem. E quem conhece Jesus Cristo também conhece o Pai. Quem conhece Jesus Cristo, conduzido pelo Espírito Santo, conhece também o Pai. Por isso, nós somos convidados neste momento, neste dia que a gente reflete a figura do bom pastor, a também ampliar o nosso olhar, a perceber a unidade do amor de Deus na pessoa de Jesus Cristo. E perceber também que esse mesmo Cristo nos convida à unidade. Haverá um só rebanho, um só pastor. Essa leitura é muito bonita, esse versículo. Nós sabemos que temos irmãos de outras fés, outros irmãos cristãos que não são católicos, outros irmãos que professam a fé do mesmo Cristo, mas caminham em outras comunidades cristãs. Então,
Nós devemos também lutar para essa unidade, essa proximidade, a essa comunhão em tudo. Ser ecumênico, dialogar com quem reza de forma diferente, mas acredita no mesmo Deus, ou até pessoas que rezam de outra forma e creem em outra coisa, é sempre exigente para cada um de nós. Sempre exigente. Porque às vezes a gente quer ganhar, mas não quer perder. Às vezes a gente quer ser dono da razão e não quer aprender a compartilhar. Então, quem vivenciou o amor de Deus uma vez, quem já conhece a palavra de Deus, quem já conhece a igreja de Deus, não vai ter medo de conviver, de rezar com quem pensa diferente, reza diferente. Então, isso faz a diferença. Nós estamos numa época em que nós podemos e devemos buscar essa unidade. Não qualquer unidade, não unidade fantasiosa, aparente, mas a unidade que parte do coração de cada homem, que une os homens de boa vontade, que une os seguidores de Jesus Cristo, que une aqueles que amam o nosso Senhor. Então nós somos convidados a buscarmos essa unidade, a começar na nossa casa, passando pela nossa pastoral, passando pela nossa comunidade. Não quer dizer que todo mundo tem que fazer igual. Unidade não quer dizer uniformidade. Mas unidade quer dizer que aquele grupo de pessoas caminham na mesma direção. E às vezes é muito bom, é muito rico você saber quem pensa diferente. A opinião diferente do outro nos enriquece. Quem compartilha aquilo que pensa, mesmo sabendo que tantas vezes vai ser criticado, nos leva a outra parte do grupo, a outra pessoa a amadurecer. Porque a gente vai ver de outra forma aquilo que nós fazíamos. A gente vai valorizar também um pouco o outro, mas a gente não vai deixar de ser quem nós somos. Então isso é fundamental. Então que o Espírito Santo nos ajude a compreender o gesto de amor de Cristo, o gesto de amor que passa no serviço do Senhor, o gesto que passa naqueles serviços, naquelas realidades que alcançam a nossa vida pessoal, a nossa vida particular. Nesse tempo do coronavírus, nós somos convidados a sermos pastores dentro da nossa própria casa, junto da nossa família, junto àqueles que Deus nos deu a graça de cuidar. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Desça sobre cada um de vós a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho, Espírito Santo. Amém.